pessoal, saudade de vocês. Espero que estejam todos bem. Tô passando aqui para parabenizar vocês pelo envio das atividades. Estou gostando de ver a participação pelo WhatsApp. Né? Toda semana tem atividade nova no portal para vocês, tá? Então, quando vocês não conseguirem acessar pelo portal, procura a gente pelo WhatsApp. E importante que vocês participem, continuem participando, né, dessas atividades. Hoje eu vou corrigir a avaliação diagnóstica, vou fazer uma correção da avaliação diagnóstica e vou falar um pouquinho, explicar um pouquinho do conteúdo da atividade para essa semana. Tudo bem? Continua aqui comigo. A gente vai falar um pouco hoje sobre as fases do capitalismo, né? Antes de tudo, a gente tem que entender o que significa capitalismo, né? Como o próprio nome já está dizendo ali pra gente, ó, vocês estão vendo esse cifrãozinho aqui, ó, esse cifrãozinho significa o quê? Dinheiro, isso mesmo, capital, né? Significa dinheiro, grana. Então, quando a gente fala de capitalismo, né? Capital, né? A gente está falando de dinheiro, a gente está falando de um sistema econômico, um sistema financeiro que tem o objetivo o lucro, né? Por exemplo, quando alguém abre sei lá, uma loja, né? De qualquer coisa que seja, o objetivo dessa pessoa é obter lucro, né? O que seria esse lucro? A diferença, né? Que paga pelo seu trabalho, a diferença aí do preço das coisas que ela vende, né, e do custo das coisas que ela compra. Por exemplo, uma loja de roupas, né, uma pessoa vai comprar uma blusa, vai lá em São Paulo viajar, for comprar uma blusa, né, por R$ 20, né, ela não vai vender a blusa por R$ 20, né, por quê? Tem o trabalho dela, o tempo dela, a viagem que ela foi até São Paulo. Então, ela vai precisar lucrar sobre isso, né? Então, se ela comprou a blusa por R$ 20, sei lá, ela pode colocar essa blusa para vender por R$ 35, R$ 40. Então, a diferença, né, entre esses R$ 20 que ela pagou pela blusa e o valor que ela vende ao consumidor final é o lucro, né? Quando ela tira também as despesas dela, né? Então, isso vai ser o lucro, ou seja, a parte que cabe a ela nesse processo, né? Isso é de forma bem simples, tá, gente? Isso acontece em grandes empresas. Enfim, o capitalismo é esse sistema que organiza, né, o mundo onde a gente vive hoje. E ele não é um sistema novo, ele já é um sistema que passou por muitas etapas, né? Ele passou por vários processos, e aí a gente vai falar um pouquinho hoje sobre as fases do capitalismo, e aqui dividido em 3 fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro, né? Então, quais são as principais características desse primeiro momento chamado de capitalismo comercial, né? Aqui, ó, tem algumas características: trocas comerciais, divisão do trabalho, mercantilismo, monopólio, metalismo e protecionismo. Segunda fase, capitalismo industrial, como o próprio nome já está dizendo, capitalismo, ou seja, o lucro a partir da produção da indústria, né? A partir da Revolução Industrial, aí a gente já está no século XVIII. Então, o que acontece? A partir desse capitalismo industrial, a gente tem o quê? A indústria e a urbanização trabalhando juntas, né? Sistema fabril de produção e aumento da produtividade, liberalismo econômico, que a gente vai falar um pouco melhor depois, e acumulação de capital. Capital e dinheiro, né, gente? Lembra daquele que a gente falou sobre capitalismo, né? Ampliação da classe operária. Classe operária são os trabalhadores, né? E saturação dos mercados. Diminuição nos preços das mercadorias. Então, a partir do momento que a indústria, né? Antes da indústria, como que era a produção? A produção acontecia de que forma? Era produção artesanal, né? Vamos pensar numa mesa, né? Antes da indústria produzir uma mesa, como que era feita a mesa? Seu João, marceneiro, ia lá, comprava madeira, né? Lixava a mesa, colocava os pés da mesa, envernizava a mesa e construía aquela mesa por inteiro. Seu João tinha o trabalho, sei lá, de uma semana para produzir uma mesa. Na indústria, a gente sabe que não é assim. A indústria produz
em grande escala, ou seja, aumento da produtividade, produz muitas mesas. A indústria não produz uma mesa, a indústria ela vai produzir várias mesas. E isso vai modificar a relação, por exemplo, que o seu João, marceneiro, tem com o mercado. Por quê? A mesa do seu João leva um mês, né, para ficar pronta. A mesa da indústria, em um dia, está pronta. E aí, o que vai acontecer? Isso vai alterar, né, as condições que o seu João tem para vender essa mesa dele. Essa fase que é a indústria, ela se sobrepõe à produção artesanal, se chama capitalismo industrial. A terceira fase seria o capitalismo financeiro. O que seria esse capitalismo financeiro? Hoje a gente vive essa etapa do capitalismo financeiro. Como assim capitalismo financeiro, professor? Porque tanto no capitalismo comercial quanto no capitalismo industrial, né, a gente tem aqui a venda de mercadorias, tá? No capitalismo financeiro, por exemplo, às vezes não existe uma mercadoria. Como assim uma mercadoria? Ó, por exemplo, quando a gente pega dinheiro emprestado a juros, né? Sei lá, você pegou R$ 100 emprestado, né? Com uma taxa de 10% ao mês, né? Então, todo mês você vai ter que pagar mais R$ 10, né? Porque 10% de 100, né, vai ser R$ 10. Então, você vai ter que pagar R$ 10 só de juros, fora a sua dívida. Então, o que acontece? Esses R$ 10, né, no primeiro mês, no segundo mês mais R$ 10, sei lá. Vamos supor que você pegou R$ 10 dividido em 10 parcelas de 10. Só que você não vai pagar só R$ 10, né? Você vai ter que pagar pelos juros disso, né? Então, você vai pagar sempre 10% a mais. Então, esse valor, né? Esses 10%, esse valor, ele não... Alguém produziu alguma mercadoria? Você comprou alguma coisa para pagar além? Não. Então, esse dinheiro, né? Esse dinheiro que está sendo gerado aí sem a venda de mercadoria, faz parte do capitalismo financeiro, né? Que são os bancos, são as grandes corporações. O que diz? Ó, financeirização e aumento da concorrência internacional. O que significa essa financeirização? Né? É isso que eu acabei de falar com vocês, tá? Fusão entre o capital bancário e o capital industrial, monopólio, que a gente vai falar um pouco depois o que significa, expansão de tecnologias, fontes de energia, urbanização e aumento do mercado consumidor. Então, o que acontece? Nessa fase de capitalismo financeiro, né, como o próprio nome já diz, né, o capitalismo que ele lucra a partir do dinheiro, não da mercadoria propriamente dita, porque não existe uma mercadoria. Quando você paga por uma mercadoria, você leva alguma coisa para casa. Agora, quando você paga os juros sobre um dinheiro que você pegou emprestado, né, você não vê uma mercadoria, você está pagando juros. É como se fosse assim, um dinheiro criado em cima de dinheiro. Não tem mercadoria nesse processo. Tudo bem? A gente vai ficar por aqui, tá? Façam as atividades e semana que vem a gente se encontra. Beijo, beijo.